Bom dia, queridos irmãos. Espero no Senhor que estejam todos bem, desfrutando da graça, da maravilhosa graça do Senhor, neste dia, que é dádiva de sua também para as nossas vidas. Voltando a Gênesis capítulo 22, Abraão é exposto então àquele que provavelmente será o mais incrível e difícil teste de fé que qualquer um de nós poderia enfrentar ou poderá enfrentar. O versículo 2 descreve aquilo que Deus pede a Abraão. Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te até ao monte Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. É de facto humanamente inaceitável, incompreensível. E sendo este uma prova de fé, obviamente ela só pode ser compreendida, este momento só pode ser compreendido na dimensão da nossa fé. De outra forma, ninguém poderá compreender este pedido da parte de Deus. Mas este também é um momento para nós compreendermos algo que é muito importante. A Bíblia é um todo. A Bíblia, de facto, é uma comunicação de Deus para nós sublime, perfeita, e este é um daqueles textos que, obviamente, nos ajuda a compreender isso. Gênesis capítulo 22 não pode ser lido sem ler um outro texto da Palavra de Deus, que eu vou ler na tradução do livro, uma tradução atualizada, mas que é absolutamente fundamental para compreendermos o que está aqui a acontecer. Hebreus capítulo 11, versículo 17 diz assim: Pela fé, Abraão ofereceu em sacrifício o seu filho Isaque, quando Deus quis provar a sua fé, a obediência. É verdade, ele tomou o seu único filho, que era cumprimento da promessa de Deus, para oferecer em sacrifício. De facto, Deus tinha-lhe dito: só através de Isaque é que a minha promessa terá cumprimento. Mas Abraão sabia que Deus era poderoso até para o ressuscitar. E metaforicamente foi isso que aconteceu. Foi como se o ressuscitasse. Ou seja, Abraão parte para o cumprimento deste pedido de Deus, desta prova que Deus lhes expõe, absolutamente convencido que o Deus que graciosamente e milagrosamente lhe tinha dado aquele filho o iria restituir. Abraão nunca duvidou disso. E foi por isso que Abraão avançou. E, amados, agora eu queria deter a nossa atenção hoje para este aspecto, que é o durante, o processo de obediência. Esta viagem terá sido a viagem mais difícil que alguém já fez. Abraão pega em dois dos seus servos, um jumento, o seu filho, e começam a caminhar. Ao fim de algum tempo, veem ao longe o lugar que Deus lhes falou, e diz o texto que Abraão disse aos seus servos e ao jumento para ficarem, e ele seguiu com Isaque. Não nos será muito difícil compreender porque é que os servos não foram. Porque, obviamente, eles não iriam compreender e provavelmente até iriam impedir que Abraão cumprisse aquilo que Deus lhe tinha pedido. Porque eles não compreendiam este momento de fé, este momento de experiência e de relação com Deus. Então eles ficam e Abraão vai com Isaac. Depois há aquela conversa entre Isaac e Abraão, onde é que está o animal para sacrificar. E Abraão, sem saber naquele momento as respostas, mas absolutamente convencido daquilo que estava a dizer a Isaac, Deus diz: Deus proverá. E é naquele ambiente difícil, nesta jornada difícil, que Abraão se encontra e caminha. Tem que atar, tem que amarrar Isaac, porque obviamente Isaac também não estava a compreender o que estava a acontecer, e Abraão está absolutamente e totalmente pronto para ir até ao fim naquele pedido que Deus lhe fez. Amados, as provas de fé são exatamente isso. Aliás, é muito importante aqui lembrar a diferença que há entre prova e tentação. Tiago explica isso muito bem no capítulo 1 da sua carta. A tentação vem de Satanás e tem como objetivo derrotar-nos, pôr em causa a nossa fé, destruir-nos, matar-nos, levar ao pecado. A prova vem de Deus e tem como objetivo exatamente o contrário: fortalecer a nossa fé, tornar-nos mais resistentes e, acima de tudo, conhecermos melhor o Deus a quem amamos e em quem temos a nossa fé. E este provavelmente será o primeiro ensino de tudo isto. Precisamos de compreender muito bem
e de entender de onde vem aquilo que nos está a acontecer. Se é de Deus, o objetivo é cuidar de nós, é fortalecer-nos. Mas no processo de envolvimento numa prova de fé, há algo que nós precisamos de ter. É a certeza absoluta que Deus, que nos coloca nessa situação, estará connosco em cada momento e não nos deixará, irá nos sustentar até ao momento em que, de facto, esta prova seja ultrapassada e nós possamos chegar ao fim e provavelmente poder dizer como Jó: antes ouvia-te e conhecia-te de alguma forma, hoje os meus olhos te veem, hoje conheço-te de uma forma muito melhor. A minha fé está incrementada, hoje tenho uma fé mais forte. Amados, este é um desafio. E o desafio que eu queria deixar para nós hoje é que nos processos, durante a prova, precisamos de permanecer e não podemos vacilar, mesmo quando não entendemos nada ou muito pouco daquilo que nos está a acontecer. Mas sabemos em quem temos crido. A nossa fé está alicerçada num Deus que, se nos pediu o nosso Filho, dádiva sua, Ele, obviamente, nos irá restituir como expressão da sua graça. Que o Senhor nos possa abençoar, que o Senhor nos possa ajudar nas nossas provas de fé, para que a nossa fé seja incrementada e, acima de tudo, nós possamos estar cada dia mais próximos do Senhor, porque esse é o seu propósito, esse é o seu desejo e essa é a nossa necessidade. Um grande abraço, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir. Um dia muito abençoado para todos.